Olá, está no ar o Trajetórias e o nosso convidado de hoje é o vereador Jonas Reis, do Partido dos Trabalhadores. Vereador, seja muito bem-vindo ao programa, tudo bem? Olá, tudo bem? Uma satisfação estar aqui com todos. Vereador, eu inicio nossa conversa então lhe questionando sobre como tem sido a adaptação do seu gabinete, os cuidados nesse momento de pandemia pelo qual a gente passa. A pandemia é algo terrível que mudou totalmente a rotina de todos os cidadãos da capital, enfim, do Brasil como um todo, das nações do mundo, e não podemos descuidar. Então, o meu gabinete tem feito rodízios para manter-se aberto, para poder atender a população que nos procura, mas a gente tem objetivado não aglomerar o gabinete nem na Câmara de Vereadores, para que se possa ajudar na contenção desse vírus, para que ele não circule tanto na cidade. Vereador, esse é o seu primeiro mandato como vereador titular aqui na casa. O senhor foi eleito com mais de 5.000 votos, né? Conta pra gente como é que foi que surgiu o interesse pela política. Eu sempre participei dos movimentos sociais, das lutas dos trabalhadores, das trabalhadoras por seus direitos, seja na resistência aos ataques perpetrados pelos governos neoliberais, seja as lutas para que os governos de esquerda progressistas pudessem avançar na construção da cidadania, de direitos, do direito básico a poder viver bem, a poder ter condições de vida adequadas, à dignidade humana propriamente dita. Sempre fiz muita militância de rua e no último período eu estava à frente do Sindicato dos Municipários e Municipárias de Porto Alegre, o SIMPA. Eu era diretor-geral da instituição desde 2016. E foi dois mandatos muito bem posicionados na cidade em defesa dos direitos de quem constrói serviço público nessa capital, dos garis, dos servidores do DEMAI, do saneamento, dos engenheiros, dos arquitetos, dos diferentes setores, da Secretaria de Meio Ambiente, daqueles que trabalham na saúde, nos hospitais HPS, HPV, nos pronto-atendimentos, nos postos de saúde, assim são conhecidas as unidades de saúde pelo povo, e as escolas, entre outros setores. Nós fizemos um embate muito forte com o governo Marquesan, 4 anos, a categoria unida, quase 30.000 famílias, entre aposentados e servidores da ativa, e isso foi gerando um volume de disputa na cidade para que a cidade não perdesse serviço público, porque quando perde e desqualifica o servidor, a gente acaba tendo lá na ponta, como cidadão, um serviço que não é daquela qualidade que se merece. Então nós combatemos no SIMPA o sucateamento da estrutura pública pelo governo do PSDB, que, claro, envolveu outros partidos. Mas aí foi o meu último período de luta na rua à frente dessa importante instituição. Já participei também do governo Tarso Genro para o estado do Rio Grande do Sul. Eu era, à época, assessor do secretário de Educação, então implementamos importantes políticas educacionais no Rio Grande do Sul. Eu sou doutor em educação, é a minha área, a área que eu mais conheço, e essa é a experiência recente nossa em defesa de direitos e também na implementação de políticas públicas. É uma longa trajetória, né, vereador? E o senhor iniciou bem jovem nessa vida social, nessa vida política. Existem fatores da infância e da adolescência do senhor que contribuíram para esse despertar para a política? Olha, eu fui estudante da Escola Cidadã, um projeto educacional construído nas escolas municipais de Porto Alegre. Eu fui aluno de escola municipal, depois aluno de escola estadual, e ali existia o orçamento participativo da escola, ali existia o conselho escolar participativo, o
o conselho de classe também, em que os alunos eram ouvidos, eram estimulados a falar sobre o ambiente escolar, sobre as práticas pedagógicas dos professores. Creio que aí começou uma base para pensar a política, para construir-se como cidadão capaz de disputar, de discutir, de trazer ideias junto aos coletivos para que a gente pudesse avançar. Seja avançar na escola, no sentido das relações sociais circunscritas ali dentro, seja avançar do ponto de vista social, na construção de um mundo melhor. E também no ensino médio, né, os aprendizados na área das ciências humanas me serviram como uma base muito importante. E depois, claro, graduação, participei de grupos de pesquisa, produzindo artigos, produzindo livros, e depois mestrado, doutorado. Acho que isso tudo colabora para pensar a política, porque a ciência, na área das ciências sociais e humanas, ela busca entender como as pessoas se relacionam, como as pessoas se constroem na relação com a natureza social e física. E daí também um pouco da minha indignação com essa injustiça social tão grande no Brasil, com essa desigualdade horrível no planeta como um todo. Veja, nós estamos em 2021 e ainda hoje estão morrendo, neste momento, pessoas desnutridas, pessoas com fome. Nós não conseguimos sequer democratizar o alimento e produzimos muita tecnologia, muito alimento nesse mundo, né? E muitas pessoas ainda morrem de fome. Então, um pouco de conhecer a história da humanidade e se indignar com a falta de condições de dignidade humana para grupos sociais importantes, para povos importantes, que me leve a pensar na política como um instrumento para a gente liderar mudanças. E foi isso que me trouxe para a política e também acabar concorrendo a esse cargo eletivo de vereador por um grupo muito grande de pessoas, né? Muitas municipárias, muitos municipários, muitos cidadãos de Porto Alegre, militantes políticos, colocaram o meu nome como uma possibilidade e a gente construiu a pré-candidatura e tivemos essa vitória de conquistar uma cadeira na Câmara de Vereadores, a 13ª vaga, né, no ranking por quantidade de votos, 5.133 votos, o que me orgulha muito. Não estou sozinho nesta Câmara, estou aqui com um grupo muito grande de pessoas que acreditam que o parlamento pode fazer a diferença na vida da cidadania e que o parlamento é um espaço de disputa de ideias e que nós, trabalhadoras e trabalhadores, temos que nos enxergar representados no parlamento e não somente os poderosos, que injetam grandes quantias de dinheiro em campanhas, muitas vezes milionárias, vereador. O senhor relembrou ali a sua época de estudante, vereador. Tem momentos e recordações que o senhor traz da infância e da adolescência que ajudaram a construir o cidadão que o senhor é hoje? Sim. Na verdade, eu venho de uma família muito humilde. Meu pai é analfabeto, se aposentou como frentista de posto de gasolina, minha mãe sempre dona de casa, e nós sempre tivemos uma vida com recursos materiais muito restritos, mas com a generosidade espiritual, generosidade, né, do ponto de vista social, sempre tendo em casa a solidariedade como uma palavra muito forte, muito presente. Essa ideia de estar com os outros e de ver os outros bem, ou de tentar construir movimentos que possam fazer com que os outros estejam no mesmo patamar ou melhor, isso com certeza a minha formação pessoal como membro de uma família que pensa nos outros me ajudou muito. E me lembro sim da minha infância, muito meu pai dizendo: estuda, porque eu não estudei, não tive chances, agora tens que estudar para que possa ascender socialmente, ter na verdade um espaço melhor na sociedade. Então isso me marcou muito, meu pai e minha mãe dizendo da necessidade de estudar. Acho que isso também foi um diferencial
de me levar a fazer graduação em licenciatura em música, para ser professor. Eu já tocava instrumentos musicais, né? E aí acabei fazendo a licenciatura e dando aula desde 2009 em escolas públicas, estaduais e municipais em Porto Alegre. Eu acho que essa infância, essa adolescência circunscrita na ideia de construir algo diferente disso que a gente vê, me ajuda muito, e também o convívio com muitas pessoas. Eu sempre convivi com muitas pessoas de mais idade do que eu. E isso também acho que me serviu como inspiração, que as experiências, as vivências dos outros seres humanos ao meu redor me permitiram ver erros, ver acertos e talvez aí também acertar mais, perseguir mais, né? Sempre busquei na experiência do outro abstrair alguma coisa interessante para construir a minha personalidade, a minha forma de enxergar o mundo. O senhor comentou um pouquinho ali sobre a sua família, vereador. E ela incentiva o senhor a participar da política? Sim, sim. Meu pai e minha mãe ainda hoje, né, sempre acompanham as ações que a gente faz, seja do âmbito sindical, do âmbito político partidário. Meu pai gosta muito de política, minha mãe também, acompanham sempre de televisão, jornal, estão sempre por dentro, acompanham também a TV Câmara, né? Um instrumento importante de disseminação de ideias e de discussão na capital. E sim, eles gostam de política e incentivam. Eles participam também de alguns atos, alguns movimentos. E o senhor obedeceu direitinho seu pai, se formou, né, vereador? Inclusive é doutor em educação, como o senhor mencionou no início do nosso programa. Essa vivência educacional, ela auxilia o senhor no seu trabalho parlamentar hoje? Auxilia muito, porque a gente, quando está na universidade, está num espaço privilegiado e a gente tem que aproveitar, principalmente universidade pública, ou paga com recursos públicos. No meu caso, eu fiz, por exemplo, mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o doutorado com bolsa paga integralmente pelo CNPq em universidade privada, Unicinos. Então, lá se estuda muito, se lê muito, se constrói muito conhecimento, é uma responsabilidade enorme estar lá mantido pelo dinheiro do povo. Então, a gente tem que aproveitar ao máximo. Sempre tentei aproveitar ao máximo. Eu tenho aí mais de 9 livros publicados, mais de 70 artigos científicos publicados também, muitos em parceria com outras professoras, professores, cientistas políticos, né, do Brasil. E a gente vai lendo, vai construindo um conhecimento que nos permite outro tipo de intervenção na sociedade. Eu, por exemplo, conheço muito de políticas educacionais, história da educação, isso me auxilia enormemente a compreender a escola pública, a tentar fazer com que ela avance, a usar esses instrumentos importantes que nós temos na Câmara, a Comissão de Educação, Frente Parlamentar, que eu lancei e presido em defesa da escola pública, democrática, plural e cidadã. Tudo isso que a gente vai construindo na base da ciência da educação, da ciência política, vai mudando a forma da gente enxergar. Nós vamos enxergando com mais perfeição, mais nitidez as relações entre as pessoas, as relações entre as instituições e o que cabe a cada um naquele momento para fazer avançar a ação do ser humano no sentido de democratizar a ciência, a tecnologia, a cultura, e o parlamento é um importante espaço de embate e tomada de decisão sobre para onde vai o dinheiro público e como vai ser aplicado para melhorar a vida das pessoas. E eu acho que essa oportunidade que eu tive de fazer doutorado, de estudar e seguir publicando, seguir produzindo, me ajuda muito a poder, junto aos demais membros dessa classe, das professoras, dos professores, fazer com que a escola pública avance. O senhor destacou ali o seu trabalho como diretor-geral do SIMPA, né, vereador? O que o sindicalismo representa para o senhor?
O sindicalismo, ele é uma força muito grande de disputa entre aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que têm apenas a força de trabalho, o seu tempo de vida, os trabalhadores, as trabalhadoras. O sindicalismo é a ferramenta que ajuda os trabalhadores a ganhar um pouco mais de dignidade, a poder ter um pouco mais de direitos e não só deveres no cumprimento do seu trabalho, das suas funções. O sindicalismo, ele é a força da unidade das trabalhadoras, dos trabalhadores em disputa com o capital. Por isso o sindicalismo, ele é tão fundamental nesta balança para que o trabalhador não seja apenas explorado, mas que ele possa ter mais recursos materiais para que ele tenha uma vida mais tranquila, no sentido de poder, a partir do seu salário, ter uma casa, ter uma comida adequada, poder comprar vestimentas. Hoje a gente vê no Brasil, por exemplo, o salário mínimo que reajustou abaixo da inflação, quer dizer, as coisas estão mais caras para se comprar no supermercado e o trabalhador já não ganha o suficiente para comprar aquilo que comprava antes. E aí entra o papel do sindicato, como aquela ferramenta que vai tensionar, aquela ferramenta que vai dar voz àqueles que isoladamente não conseguem se pronunciar. Então, os sindicatos, eles juntam os trabalhadores para que se possa ter uma voz uníssona e disputar, porque a sociedade, ela é uma permanente disputa entre diferentes grupos sociais. E o grupo das trabalhadoras, dos trabalhadores, no último período, nos últimos 4 anos principalmente, tem perdido muito, com reformas trabalhistas, previdenciária, agora administrativa, que na verdade reduzem aqueles direitos e aqueles benefícios que quem trabalha conquistou através da luta. Então, os sindicatos são importantíssimos nesse sentido de tensionar a sociedade. Olha, esse grupo aqui que trabalha não está mais conseguindo comer carne, arroz e feijão todo dia, por exemplo. É preciso melhorar isso aqui, essa condição salarial, essa condição, né, de carreira. Jonas Tarcísio Reis, quem que é ele fora da vereança? Jonas Tarcísio Reis fora da vereança. Eu sou uma pessoa muito tranquila, apesar de, na tribuna, nos locais dos agentes, de trabalhar com a energia, com a emoção daqueles que estão indignados, tentar traduzir na fala aquele sentimento coletivo. Agora, no dia a dia, eu sou uma pessoa que gosto muito de música, muito de artes, adoro museus, gosto muito de conhecer lugares diferentes, gosto muito também, que faz parte do meu dia a dia, onde eu passo, tentar relatar aquilo que eu acho que é errado. Isso faz parte do meu dia a dia. Muitos dirão que isso é trabalho. Realmente, eu acho que eu passo a maior parte do meu dia trabalhando, fazendo política, construindo com as pessoas novas relações, novas formas de perceber esse mundo que nos rodeia. Mas eu sou uma pessoa meio gulosa também, gosto muito de comer e gosto também de animais, né? Eu tenho 3 cachorros, a gente tem galinha também. Isso é uma coisa curiosa. Muita gente tem pet, né? Que é um gato, um cãozinho, e eu também tenho galinhas. Sempre gostei muito de aves, acho muito interessante as aves. Isso é uma coisa inusitada. Um dia eu vou até botar uma foto aí na rede social, vai ser curioso. As pessoas têm os seus pets, né, mais comuns, e eu tenho esse mais exótico, digamos assim, para quem mora na capital. Uma curiosidade, né, vereador? Vereador, em questão ao seu trabalho como parlamentar aqui na casa, o que as pessoas podem esperar em questão de projetos, proposições? Olha, sobre projetos de lei, nós já protocolamos alguns, e a minha área de atuação forte no parlamento tem sido os direitos das trabalhadoras, dos trabalhadores, no sentido deles terem melhores condições de trabalho.
Nós recentemente aprovamos o indicativo para o governo municipal de pagamento de um abono para todos que trabalham na saúde no enfrentamento ao Covid retroativo, desde o início da pandemia. Então está na mão do prefeito se ele implementa ou não esse abono de 20% sobre o básico. Nós também protocolamos um projeto de lei que colocava como obrigatório para as escolas abrirem durante a pandemia a vacinação da comunidade escolar. Isso é importantíssimo. E nós também protocolamos recentemente um projeto de distribuição de absorventes e fraldas nos postos de saúde. Nós sabemos que alguns tipos de fraldas já são distribuídos, mas a gente quer poder alcançar isso para mais pessoas, uma vez que a questão feminina ela é uma questão muito esquecida no Brasil e muitas mulheres pobres da periferia sequer têm dinheiro para comprar um prato de alimento, não tem, por exemplo, para absorventes. E é uma questão de saúde pública. Essa é uma batalha que eu quero travar muito fortemente na prefeitura, junto à Câmara de Vereadores e convencer os meus colegas da necessidade do poder público olhar para os diferentes grupos, nichos sociais, para que a gente possa conceder a eles um pouco mais de condições de vida nessa nossa capital tão sofrida. E nós também participamos muito dos debates sobre educação nessa capital, sobre a escola, por exemplo, cívico-militar, nós estamos debatendo ela na frente parlamentar, e as pessoas podem esperar de nós acolhimento, sempre. Nós vamos acolher qualquer cidadão que nos procurar e vamos construir com ele um novo momento. São 4 anos de mandato que estão à disposição do povo de Porto Alegre, principalmente das trabalhadoras, dos trabalhadores. Esperem de nós muito trabalho, muito empenho, muita dedicação. Pode ser que algumas coisas a gente não implemente, não consiga implementar pela força das relações e das disputas que tem, mas nós vamos tentar tensionar para que Porto Alegre tenha menos desigualdade, menos injustiça ao final desse mandato. Vereadora, a gente já está chegando, então, bem ao final do nosso programa. Então, eu gostaria que, rapidamente, o senhor deixasse o seu recado final para quem nos assiste. Obrigado a todos por caminharem juntos, tentando melhorar Porto Alegre. E reitero, nós estamos à disposição do povo de Porto Alegre. Este mandato é um mandato teu, é o mandato da trabalhadora, do trabalhador. Neste mandato tu tem voz. Até o nosso slogan de campanha era nossa força, nossa voz. O parlamento é um espaço de disputa, é mantido pelo dinheiro público e nós temos que honrar isso com muito trabalho. É uma honra enorme ser vereador da capital dos gaúchos, tenho muito orgulho disso e me empenho todos os dias para honrar cada voto depositado no partido das trabalhadoras, dos trabalhadores e nessa nossa luta, a luta do mandato do vereador Jonas Reis, em prol de uma capital melhor para todas as gaúchas e gaúchos que aqui constroem as suas vidas, aqui constroem suas famílias e aqui acreditam poder ter no futuro uma condição melhor de viver, de conviver e de aproveitar principalmente os espaços públicos. E envio aqui um abraço para todas e todos e que a gente possa nos mantermos vivos e derrotar esse vírus terrível chamado coronavírus que está assolando o nosso povo e levando muitas vidas. Mais de 460 mil mortos, 1000 corações que não batem mais no Brasil. Isso é muito triste. Nós temos que continuar vigilantes e tensionando para que a vacina avance cada vez mais rápido. Obrigado. Que essa pandemia acabe logo, né, vereador? Então, muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo trabalho e a você que nos assiste, obrigada pela audiência. Continue acompanhando a programação da TV Câmara nas redes sociais e confira mais informações sobre o Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Até a próxima!